Muito bem, amante do idioma, estamos de volta com mais uma aula aqui. Nessa aula você vai aprender a diferença de think of e think about, tá? Ambos têm o mesmo significado, né? Pensar, think of e think about é pensar, mas por que usa-se think of ou think about? Na realidade, a diferença é bem simples, né? O think of é o pensar de maneira geral, tá? E o think about é o pensar no sentido de refletir. Ou seja, se você associar dessa forma, o think of, eu penso, mas não reflito, né? Eu não faço uma reflexão. Eu simplesmente penso. Think of, tá? E o think about, você reflete. Então é um pensar de refletir, de fazer uma reflexão, tá? Então basicamente é isso. Eu vou passar os exemplos aqui para que você possa entender na prática, né, o uso disso. Então, começando primeiramente com think of. Mas antes de eu colocar os exemplos, eu gostaria de pedir a você ainda que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative as notificações aí para ficar por dentro dos vídeos, deixe seu like, que ajuda demais os conteúdos aqui também, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, né? Think of a color you like, né? Think of a color you like, ou seja, pense na cor que você gosta. Eu não estou mandando você refletir e ficar ali, não. É simplesmente você pensar. Pense na cor que você gosta, né? Think of a color you like. Muito simples. Um outro exemplo que eu tenho aqui, ó. I can't think of anyone who would help me. I can't think of anyone who would help me. Ou seja, eu não consigo pensar em ninguém que poderia me ajudar. Eu não consigo pensar em ninguém que poderia me ajudar, ok? Não consigo pensar em alguém, né, no caso, que poderia me ajudar. Não consigo. Ou seja, então, eu simplesmente penso, não reflito, tá? Bom, e para finalizar, nós temos o terceiro exemplo aqui. I think of my mother every time I listen to this song. I think of my mother every time I listen to this song. Ou seja, eu penso em minha mãe toda vez que eu escuto essa canção. Sempre que eu escuto essa canção, eu penso nela. Ou seja, eu não reflito nela. Eu simplesmente penso. A canção me faz lembrar, né? Então, me faz pensar na minha mãe, talvez porque ela gosta daquela canção, enfim, né? Então, de modo geral, think of é o pensar, sem fazer a reflexão. Já o think about é o pensar no sentido de você refletir. Você pode até traduzir como refletir. O problema desse verbo, né, o think of e o think about, é quando a gente começa a literalizar as coisas, né? Pensar de, por exemplo, think of é de, think é pensar, então think of, pensar de, about é sobre, então think about é pensar sobre. Eu já fiz muito isso quando eu estava iniciando. Isso, de fato, complica, né? Isso complica. Você não pode traduzir think of de maneira literal. Você tem que entender que think of é pensar, entendeu? Sem fazer reflexão. Think of, o of ali, ele não é uma preposição de, ele é junto com o verbo. Think of tem esse significado, tá? Pensar. E o think about também, porém, a diferença é simplesmente essa. Né, que é no caso, think of, ele é pensar no sentido de não refletir, e o think about você reflete. Think about, ok? Então vamos falar dele agora aqui com exemplos, né? Think about. Por exemplo, I've been thinking about my life. I've been thinking about my life. Ou seja, eu estive pensando na minha vida, né? Ou seja, nesse caso eu estou dizendo que eu estive refletindo, né? Estive pensando. Eu não vou traduzir, eu estive pensando sobre minha vida, né? Literalmente falando. Não, eu estive refletindo, eu estive pensando, porque think about é isso. É junto, né? Think about nesse sentido. O verbo é think about, não é só think e about é sobre, não. Think about, né? É pensar, é refletir. Então, I've been thinking about my life. Eu estive refletindo sobre minha vida, nesse caso até cabe, né? Ou eu estive pensando na minha vida, né? No caso, refletindo. Segundo exemplo, I must think about to change my mind. I must think about to change my life. Eu preciso refletir ou pensar para mudar a minha mente, né? Eu preciso refletir para mudar a minha mente. Eu preciso pensar para mudar a minha mente. Nesse caso, eu tenho que fazer uma reflexão para começar a quebrar os paradigmas, para começar a mudar, fazer algumas alterações da minha maneira de pensar, entendeu? Então, think about é justamente fazer a reflexão. O último exemplo que eu deixo aqui é Don't worry, boy, I will think about your problem. Don't worry, boy, I will think about your problem. Ou seja, não se preocupe, cara. Eu vou refletir sobre o seu problema, ou eu vou pensar no seu problema, né? Eu vou pensar no seu problema. Você percebe que a tradução você pode ser livre, né? Não precisa necessariamente pensar. Eu vou pensar no seu problema. É claro que quando a gente usa o pensar, a ideia é de você refletir. Então essa é a diferença, tá? Quando eu falo think about, eu tô querendo dizer que eu vou refletir, eu vou pensar, mas nesse sentido, eu vou fazer uma reflexão, eu não simplesmente vou ficar ali, não. Eu vou começar a elaborar ideias, começar a pensar como é que eu posso mudar isso, como é que eu posso fazer aquilo e tal. Enfim, é dessa maneira, tá? Já o think of, ele não traz essa ideia, ele é um pensar, como a gente viu nos primeiros exemplos, é um pensar de você simplesmente pensar, né? Ter ali em mente algo, mas sem reflexão. Então, basicamente, essa é a diferença, né? Think of e think about, ambos significam pensar, porém, como eu falei, o think of é um pensamento sem reflexão, e o think about, ele é pensar
com reflexão, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, lembre-se de se inscrever no canal, tá? Porque isso é muito importante. E nos vemos nas próximas aulas. See you, bye bye!